Muito bem. Então, nós vínhamos vendo que nas aulas anteriores, vamos fazer uma retrospectiva de alguns pontos que são colocados nesse texto para que hoje a gente possa seguir dando um sentido para o estudo desta noite. Então, nós víamos alguns parágrafos atrás que Kardec fala que nesse período de transição, né, existiria a presença na Terra de duas gerações. Uma geração velha, uma geração antiga, de espíritos mais atrasados, mais turbulentos, mais rebeldes, mais incrédulos, que são mais resistentes às mudanças, aos novos valores que serão próprios de um mundo de regeneração, né, e que estão aí ainda encarnando na face da Terra. Então, nós teríamos essa geração velha, ou essa geração antiga, de espíritos, digamos, ainda atrasados, e ao mesmo tempo, nesse período de transição, nós já temos presente entre nós espíritos com tendências regeneradoras, espíritos melhorados, que já estão encarnando na Terra. Alguns deles são espíritos, no dizer do próprio texto, espíritos antigos que têm se melhorado à custa de seus esforços aqui mesmo na Terra. Outros são espíritos que vêm de outros lugares, espíritos progressistas, como ele fala, né? Que vão chegando para promover uma mudança de costumes na sociedade, através dos seus exemplos, através dos seus posicionamentos éticos, espíritos já mais evoluídos do que nós, mais evangelizados, que vêm, como se diz assim, para dar o exemplo, né, de como se vive uma vida pautada por valores mais nobres do que os que temos até o momento. Então, ele fala dessas duas gerações, esses dois tipos de espíritos, né, que já estão convivendo juntos no período de transição, e vai nos dizendo que, aos poucos, esses espíritos turbulentos, indisciplinados, atrasados, rebeldes, ele vai usando vários adjetivos, né, espíritos que têm sentimentos antifraternos, eles vão sendo substituídos por espíritos melhores, em proporções variadas, 1 para 1, 10 para 10, 100 para 100, né? Ele vai colocando assim em proporções, de maneira que, ao longo de um tempo, desse processo de substituição, nós teremos na face do planeta, habitando como encarnados a Terra, basicamente espíritos com tendências melhoradas, que um dia predominarão. Que ainda não é o caso, né? Então ele fala que muitas vezes espíritos com predisposições boas, espíritos já mais evoluídos, em contato com esses espíritos mais atrasados, turbulentos, indisciplinados, até sofrem um pouco com isso, e que as suas ideias são ignoradas ou até desprezadas, porque eles ainda estão em maioria. E que, no decorrer desse processo de transição, iria havendo essa substituição de espíritos mais atrasados por espíritos mais evoluídos, venham eles de outros mundos, ou sejam eles daqui da Terra, espíritos que vão se melhorando, e um dia, na Terra, predominarão os espíritos, digamos assim, com melhores tendências. Não serão espíritos perfeitos, como nós sabemos, mas serão espíritos com predisposição à regeneração. O que é um espírito predisposto a regenerar-se? É um espírito que tem humildade para ter suficiente autocrítica para reconhecer os erros e desejar ser melhor, né? Espíritos em processo de regeneração são espíritos que desejam se melhorar, que ainda não são bons, que ainda têm problemas, que ainda têm questões evolutivas a serem trabalhadas, mas que estão predispostos, estão com vontade, estão abertos para
para essa proposta de reforma íntima, de melhoria individual, de crescimento espiritual, né? Que se alguém apontar um problema, ou se ele mesmo reconhecer nele um problema, ele não vai achar que o mundo inteiro está errado e que ele está certo. Talvez ele pare para pensar, será que eu estou mesmo errado? Será que eu deveria melhorar? E aí, provavelmente vai reconhecer que sim e vai tender a melhorar-se. Esse é o tipo de espírito que tenderá a habitar a face do planeta, que encarnará no planeta Terra quando já formos mundo de regeneração. E essa transição vai se dando aos poucos. Também destacar que a gente viu nas outras aulas que Kardec fala que nem sempre espíritos que têm uma aparência turbulenta ou que têm um comportamento assim um pouco estranho, nem sempre eles serão degradados para outro mundo, nem sempre eles serão excluídos da Terra, porque muitos deles têm muito mais a aparência do mal do que são maus de fato na sua essência, ou são tão atrasados de fato na sua essência. Às vezes vivem de determinadas formas, têm determinados comportamentos, porque cedem impulsivamente às influências do meio em que convivem. E que retirados desse meio, eles se mostram melhores do que aquilo que eles mostraram quando estavam na Terra. Então, espíritos dessa natureza, que têm mais a aparência, digamos assim, entre aspas, da maldade, do que maldade de fato no coração, eles serão trabalhados, terão oportunidades de ir voltando na Terra e com disposições melhores, porque eles também não eram tão rebeldes, tão resistentes ao bem na essência. Era mais uma questão de comportamentos que podem ser modificados, e a essência deles não era tão assim, digamos, atrasada, né? Isso é indicativo importante para nós, porque mostra que a gente não pode julgar ninguém, né? Porque a gente não vê o coração de ninguém. A gente só vê o exterior, a gente só vê a superficialidade, só a exteriorização de alguns comportamentos, mas a gente não sabe como cada um de nós é lá no fundo, na essência. Então, às vezes a gente vê algum tipo de comportamento, a gente gosta de julgar, e às vezes, com o conhecimento espírita que a gente tem, às vezes a gente pode até falar assim, né? Ah, esse aí acho que não volta mais na Terra, né? Talvez sim, porque a gente não sabe como são os valores, como é a essência de cada um, né? Mal a gente consegue saber de nós mesmos, e se a gente conseguir já é uma grande coisa. Bom, então era isso que a gente vinha estudando nas aulas anteriores, e agora então nós vamos prosseguir a leitura a partir do segundo parágrafo do item 32, e vamos tecer alguns comentários. Eu vou dando umas pausas, como vocês já sabem. Aqueles que quiserem complementar alguma coisa, dar um exemplo, perguntar, fiquem à vontade também, tá? Então vamos lá. É porque muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem a fim de irem se retemperar numa fonte mais pura, ao passo que, se tivessem permanecido no mesmo meio sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes abrir os olhos, porque ali veem o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e de liberdade. Em seu retorno, encontrarão as coisas mudadas e suportarão o ascendente do novo meio onde terão nascido. Em lugar de fazer oposição às ideias novas, delas serão os auxiliares. Então, olha que coisa bonita, né?
espíritos aparentemente rebeldes, aparentemente atrasados, aparentemente turbulentos e indisciplinados, poderão estar maduros o suficiente para sofrer uma transformação, permanecer algum tempo no mundo espiritual, abrir os olhos para os seus comportamentos, ter uma postura de autocrítica em relação a como tem vivido e poderão voltar sim à face do planeta de maneira que o incrédulo, o fanático e o absolutista, olha que bonito, poderão voltar com ideias de fé, de tolerância e de liberdade. E não vão se opor mais a esses ideais que já estarão praticamente vigentes na Terra, mas auxiliarão ou terão uma tendência a se engajarem nesses novos ideais para eles, né? De fé, tolerância, liberdade, ou como a gente viu lá no começo do texto, também de justiça, fraternidade e paz, que serão valores que reinarão no mundo de regeneração. Então, esses espíritos poderão ter uma tomada de consciência sobre si mesmo, emendar-se, digamos assim, e voltarem ainda a encarnar na Terra com essa disposição renovada. Então, nós vivemos um período em que alguns espíritos estão tendo, digamos, eu não diria a última oportunidade na face da Terra, mas as últimas. E vão mostrando quem são. Nós vivemos num período em que praticamente a gente pode... Nós não temos muitos constrangimentos mais, nem sociais, nem morais, nem legais, para fazer praticamente o que a gente quiser nessa terra, né? Tem leis, mas a gente vê tantas brechas, tantas falhas, tantas coisas. Moralmente, hoje, nós vivemos um período que assusta muita gente, porque parece que tudo é permitido, que tudo é admitido, e a gente fica um pouco assustado, fala, nossa, são o final dos tempos, né? Chegado o final dos tempos, porque moralmente nós estamos muito rebaixados até, a gente pode pensar, mas tudo isso é típico de um período de transição, onde de fato nós estamos mais livres do que nunca, nós espíritos encarnados. Praticamente, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, a gente pode ser quem a gente quiser ser na atualidade. Não preciso, acho que nem dar exemplos, né, de a gente ver coisas que às vezes até nos chocam e as criaturas estão aí vivendo como bem entendem. É um período de liberdade. A gente pode até pensar que é um período de afrouxamento de valores e de certa forma mas isso não é assim porque o mundo está acabando, porque as coisas estão ruindo. Pelo contrário, é realmente também sinal dos tempos para que cada um se sinta livre para viver de acordo com a sua essência e mostrar aquilo que é. Sabe aquela história, né? Aquela passagem evangélica, na verdade, do joio e do trigo? Precisa deixar que os dois cresçam. O trigo tem que crescer bastante e o joio tem que crescer bastante, porque no início eles são muito parecidos. Então, cada um tem que mostrar de uma forma veemente aquilo que é, aquilo que traz no seu interior, através da forma como se posiciona. Algumas criaturas trazem boas tendências, já são criaturas melhoradas, então têm posturas dignas, posturas, digamos assim, retas, posturas éticas na vida. Outras ainda não sabem o valor disso, ainda não entenderam o significado da ética, que é moral numa outra acepção dessa palavra, né?
gosto muito dessa palavra ética, porque ela abrange todas as regras, todas as normas do bem proceder. Moral é isso também, né? São as normas do bem proceder. E o que é o bem para um ou para outro, né? Isso pode variar, mas existem alguns parâmetros que são, eu diria, que são básicos. Por exemplo, o que é uma regra de bem proceder em relação ao próximo? Isso a gente poderia ter muitas definições, mas se a gente buscar aquela orientação de Jesus, que é não fazer ao próximo aquilo que nós não quereríamos que nos fizessem, aí a gente tem uma medida fantástica de comportamento ético, né? Eu não sei se eu vou fazer isso, se eu devo, se eu não devo. É muito simples. Inverta a situação, se coloque no lugar da pessoa que vai ser objeto, que vai receber os resultados da sua atitude, da sua escolha, e imagine como você vai se sentir. Se você se sentir bem, tudo bem fazer aquilo, tomar aquela atitude. Se você se sentir péssimo, se sentir humilhado, se sentir, sei lá, qualquer coisa nesse tipo, talvez a sua atitude deva ser outra. Essa é uma regrinha áurea, né? Talvez a única que Jesus nos deixou de comportamento, né? É fazer a outra em que a gente quereria que nos fosse feito e não fazer aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito. Se a gente aplicasse simplesmente isso nas nossas escolhas, determinações ao longo da vida, eu diria que a gente acertaria sempre, porque a gente é ótimo advogado em causa própria. Quando nós somos os protagonistas da situação, a gente sabe muito bem o que é certo, o que é errado para nós, o que é bom, o que não é. A gente sabe perfeitamente aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem. Então, se a gente usasse essa regrinha, a gente estaria acertando sempre, né? Eu preciso conversar com o aluno, preciso conversar com o orientado, eu preciso chamar a atenção dele por alguma coisa que está acontecendo, que ele precisa melhorar. Ótimo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso literalmente acabar com a pessoa, porque às vezes eu estou coberta de razão e a pessoa está realmente sem razão nenhuma, ou eu posso fazer isso de uma forma evangélica, mostrando os pontos problemáticos, mostrando que alguma coisa tem que melhorar, mas fazendo isso de uma forma que a pessoa não se sinta a última, né? Que ela não se sinta esmagada, que ela não se sinta humilhada e tudo isso. Se eu tenho um funcionário, eu preciso também corrigi-lo, é a mesma coisa. Eu posso fazer isso de uma forma péssima e eu posso fazer isso de uma forma caridosa, que essa pessoa às vezes vai sair até assim, agradecida, vai reconhecer que estava errado e vai até agradecer a maneira como nós nos dirigimos a ela. Isso é possível, isso acontece, né? Então eu poderia ficar dando 1000 exemplos aqui de comportamentos éticos. Mas o fato é que no mundo de regeneração, nós retornaremos, não sei se nós aqui, espero que sim, né? Continuaremos encarnando e cada vez mais com padrões éticos mais elevados. Que sabe quais são os padrões éticos mais elevados? A moral cristã. Não tem padrão ético mais elevado na face da Terra do que a própria moral cristã, né? Mas tem gente que nem sabe disso, tem gente que nem religioso é, que nem acredita em Deus, muito menos em Jesus, não está preocupado com religião. Mas às vezes esta pessoa que não tem, que não é adepta de nenhuma crença, que aparentemente não é uma pessoa espiritualizada, tem comportamentos éticos refinados, porque ela já traz muitas vezes uma evolução conquistada e ela não precisa crer nisso ou naquilo, às vezes ela não precisa de rótulo sequer.
mas ela consegue, por si mesma, por um padrão de ética que ela já traz, ter os melhores comportamentos. Existem ateus que têm comportamentos de dar inveja em qualquer cristão. Então, não é o fato da pessoa não acreditar, não ser espírita, não ser isso, não ser aquilo, que vai fazer com que ela não seja uma pessoa boa. Porque essas questões morais, essas questões éticas, cada um traz consigo das suas experiências, da sua jornada evolutiva. Então, às vezes, nessa vida, a pessoa não se torna adepta de nenhuma religião, às vezes até não consegue, por alguma razão, acreditar em Deus, porém, são pessoas, eventualmente, muito éticas e até caridosas, que fazem o bem, que ajudam quem precisa, que estendem a mão aos necessitados, tem aquele sentimento fraterno que está dito aqui no texto, que é típico dessa nova geração, né? Ao passo que o outro, né, às vezes religioso, adepto dessa ou daquela doutrina, não consegue ajudar quem precisa na hora da necessidade. Sabe a parábola do bom samaritano? Ela fala disso. O homem estava caído, passou um fariseu e não se importou. Passou um sacerdote e não se importou. E o samaritano, que era considerado um homem de má vida, que era enfim, desprezado por questões étnicas, o samaritano, Jesus coloca como aquele que vai lá, olha para o homem que estava caído, olha para suas feridas, para suas necessidades, o coloca na montaria, o leva a uma hospedaria, cuida das feridas dele e ainda deixa recursos para que o dono da hospedaria, da estalagem, prossiga com os cuidados necessários até que ele fique bem. Então, Jesus já mostrava isso para a gente, né? Colocando a figura do samaritano, que era aquele que era julgado como sendo a pior criatura dentre aquelas figuras da parábola, o samaritano foi o que agiu melhor. Nós temos contos na literatura espírita, né? Tem um conto muito bonito que fala que os espíritos, numa noite de chuva, precisavam auxiliar uma senhora, mãe de filhos, eu não me lembro os detalhes da história, mas com vários filhos que não tinham o que comer, que estava doente, e eles se aproximam de alguma pessoa religiosa e tentam inspirá-la para lembrar daquela senhora naquela casa ali naquela rua, que talvez naquela noite chuvosa ela precisasse de algo. E eles não conseguem acesso à intimidade mental de uma pessoa que é religiosa, de outra que é tida como uma pessoa de bem na sociedade. E assim, eles vão tentando inspirar aqui uma pessoa, inspirar ali outra pessoa e nada. As pessoas estão blindadas, não ouvem, não captam a inspiração dos bons espíritos que querem ajudar aquela mulher que está passando necessidade. E aí eles chegam e se aproximam de uma prostituta e conseguem inspirá-la. E ela começa a lembrar daquela mulher, começa a falar, nossa, essa noite de chuva, de frio, como será que ela está? Pega algumas coisas, pega gêneros, pega agasalhos e vai na casa da mulher. E deixa lá com ela aquilo que ela precisava. Ela tem a ideia de ajudar a mulher, a prostituta, né? Então, assim como nesse conto, a pessoa mais desprezada, ou a pessoa que mais dedos se apontam para ela, né? Foi a que teve possibilidade de receber a inspiração do alto e se compadeceu daquela criatura necessitada. É um paralelo que se faz nesse conto, acho que é do Irmão X, se não me engano, com a parábola do bom samaritano. O fariseu passou ao largo, era um estudioso da lei, né? O sacerdote também não se importou com o homem caído, mas o samaritano, o homem de má vida, aquele que era julgado como péssima criatura na sociedade daquele tempo, é que foi se compadecer dele. Então, o que importa, né, nesses tempos novos não são as aparências,
não são os rótulos, não são nada disso que nós possamos ostentar. São os nossos valores, serão o nosso padrão de comportamento, será a nossa ética, a nossa moral, a nossa capacidade de olhar para alguém precisando e ajudar, seja lá no que for. Às vezes a gente não pode ajudar com dinheiro, mas a gente pode ajudar com uma palavra, a gente pode ajudar ouvindo alguém que precisa, né? Então, a chave o sentimento-chave desses novos tempos de regeneração será a fraternidade, né? Eles frisam nesse texto que aqueles que são atrasados têm esses sentimentos antifraternos, que já não cabem mais na Terra. E aqueles que serão melhores, que possivelmente continuarão reencarnando na Terra, são aqueles que já estão despertos para os sentimentos fraternos, né? É aquela coisa, né? Quando você vê uma pessoa caída na rua, o que será que você pensa? Uma pessoa embriagada, um bêbado qualquer, um vagabundo, enfim. Ou você para e olha e fica em dúvida e vai e se aproxima, será que alguém que passou mal, que alguém que está doente, é alguém que precisa de ajuda? Ou até se for uma pessoa embriagada, um bêbado, eventualmente ele pode estar precisando de ajuda. Será que alguma vez a gente parou o carro quando a gente está dirigindo por uma rua, viu alguém caído, literalmente, e foi lá dar uma olhadinha ou perguntou para alguém se alguém já chamou uma ambulância, se alguém já buscou um auxílio? Pode ser uma criatura que está precisando. E às vezes a gente é tão frio, né? Ah, não é melhor de ser nada, não. Alguém que vai passar com menos pressa vai ajudar. E se assim todo mundo pensar, ninguém vai ajudar. São coisas simples do dia a dia. A gente às vezes não está falando de coisas tão difíceis, nós não vamos virar santos do dia para a noite, mas comportamentos de quem tem um sentimento de fraternidade. Afinal, aquela pessoa que está caída numa calçada, ela é um irmão nosso, né? Seja pelo motivo que for, ela é um irmão nosso. Ou mesmo se ela for uma alcoólatra, que pena, né? E a gente tem que ter pelo menos um pensamento misericordioso em relação àquela situação. Não olhar e falar, é um vagabundo qualquer, mas coitado, por que será que ele foi chegar nessa situação? Que vida triste, né? Pelo menos uma vibração. É interessante que a gente vá aprendendo a emitir, né? Às vezes a gente vê cenas na rua e a gente aponta o dedo, esse pessoal que vive assim. Às vezes a gente precisaria, ao invés de apontar os dedos, né, para essas pessoas que vivem assim, à beira das calçadas, marginalizadas, emitir uma vibração de amor, de paz, de misericórdia, por elas que têm uma vida às vezes tão difícil e que para nós, inclusive usa-se essa expressão, né? Fulano tem uma vida fácil. Às vezes aquela vida fácil, essa expressão ela é tão irônica, né? Às vezes aquela vida fácil é tão difícil, é tão pesada, é tão dolorida, né? É tão rebaixada que a pessoa mesmo nem percebe exatamente onde ela está envolvida. Então que a gente Toda possa essa, vibrar, né? Pelo menos se a to- gente não puder ter um auxílio mais objetivo. Pois não, Luiz. toda essa fala sua aí é um resumo, né? Ou melhor, um resumo da frase de São Francisco de Assis. Pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Quer dizer, nem sempre se prega o Evangelho usando palavras, né? A ética, a moral, expressa às vezes muito mais do que mil palavras. Eu acho isso aqui. Os atos, né, Luiz, as atitudes que a gente tem, os exemplos que essas atitudes acabam se tornando exemplos, eles arrastam, eles são importantes, muito mais do que as palavras, né? Francisco foi um reformador
sem palavras, né? Ele modificou muita coisa na Inigualável. estrutura da igreja, ele veio para fazer essa mudança e a sua missão não se deu pelas palavras, se deu pelas atitudes, pelos gestos, né? E todo o trabalho de Francisco se deu pelos gestos e Com pelo certeza. simbolismo, né? Que tudo que ele fez trouxe. Ô, Cláudia. Como a Glória colocou, a gente não sabe tudo que essa pessoa passou para ficar assim. Exato. Meu irmão, uma situação um tempo atrás, ele teve a oportunidade de começar a conversar com um senhor que era morador de rua. E ele descobriu que ele era um médico. Um médico. Você olha e você não pensa isso, né? Resumindo a história, ele se tornou morador de rua porque ele entrou numa situação de depressão, de desgosto, e ele fugiu da família porque ele foi fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, alguma intervenção num filho, e o filho morreu. E ele nunca mais se perdoou. Então ele fugiu da própria família, ele fugiu do ambiente, do mundo, da vida dele, né? E se tornou um sem-teto. A gente não imagina esse tipo de coisa, né? O que levou essa pessoa a estar daquela forma. E que nem sempre, ou quase nunca, ela é necessariamente um vagabundo ou um mau caráter. Às vezes ela adoeceu e está ali. Alguém queria falar alguma coisa? Ô, Cláudia. Pois não, Dina. Eu vou contar uma historinha rápida para você. Quando eu trabalhava no hospital, a gente sofria muito preconceito porque eu trabalhava num setor de indigente. Então, as pessoas de lugar diferenciado do hospital pouco gostavam de falar com a gente ou de cruzar com a gente no corredor, porque diz que a gente assim trabalhava num setor muito deficiente. E aí, às vezes, internava algum alcoólatra que precisava de alguma cirurgia de neurologia, e essa pessoa acabava sendo operada de um hematoma, uma drenagem, e lá no andar diferenciado também a pessoa fazia a mesma cirurgia. Por incrível que pareça, a gente tinha uma recuperação muito rápida do indigente. E o neurologista, um dia, o doutor Edelto, me fez essa pergunta: Dina, o que acontece aqui com vocês? Você tem funcionários gays que são preconceito, as pessoas têm preconceito com eles, você aceita, trabalham bem, os seus pacientes se recuperam rapidamente das cirurgias neurológicas, ao passo que lá no andar superior eu tenho problema até com a sutura. Aí eu disse para ele: doutor, a coisa que a gente tem aqui de diferente é o amor. Pelo nosso trabalho, não temos preconceito e a gente acha que Deus mora nas enfermarias, porque o que seria da gente se ele não estivesse aqui com a gente? Então, isso eu jamais esqueci. É isso. Então, foram assim 30 anos de aprendizado, que a gente sofreu preconceito demais, de amigos não conversar com a gente durante o plantão por achar que a gente estava sujo, estava cheirando mal dos pacientes indigentes. Ai, que inveja. Eu nunca imaginei isso. Eu imaginei talvez em relação aos pacientes, mas nunca em relação a quem cuidasse desses pacientes. Você vê? Vejam como o mundo ainda é duro, né? E aquele tempo o pessoal gay sofria muito porque eram números pequenos, mas sofriam muito. E eram os melhores funcionários que eu tive dentro da enfermaria. Se alguém me perguntar se eu prefiro um enfermeiro gay, acho que eu prefiro, porque eles são dedicadíssimos, né? A gente sabe, a gente vê, a gente conhece. A gente sofreu muito preconceito, mas Jesus parece que morava nas enfermarias, porque nós nunca tivemos um caso de uma infecção perigosa. Os pacientes eu tenho certeza, né? Então é isso, vocês estavam abertos, né? O amor faz realmente mudanças impressionantes. Vejam como a nossa sociedade é lamentável ainda, né? No contexto geral, é claro que tem muitas coisas ótimas, pessoas maravilhosas,
a gente está vendo nos Estados Unidos um horror, um episódio assim, que não tem nem palavras para descrever né? o que aconteceu. Tudo que a gente fala é pouco, né? Então, você vê que há 30 anos atrás já existia tudo isso. Claro. Então, a gente já sofria todo esse preconceito. E ao mesmo tempo que a gente está vendo lá toda essa tristeza, a gente está vendo gestos de empatia, de quem está sentindo o que os que estão protestando estão sentindo. Eu não consegui ver essa reportagem ontem sem chorar, quando mostrou os policiais se ajoelhando na frente dos manifestantes. Sabe, gente, isso é uma postura de regeneração, de humildade, ou de reconhecer que, puxa, nós estamos de acordo com aquilo. Né? Se ajoelhando, baixando a cabeça em sinal de me desculpem. E os protestantes se ajoelhando e abraçando os policiais. Quer dizer, eu me emociono até agora de falar, porque mexe com a gente. Né? Aí essas coisas. Ainda me disse assim uma noite, estava muito frio, eu tinha que arrumar cobertor de todos os setores para cobrir eles. Aí ela me disse assim, Diná, era 2 horas da manhã, essa senhora está acompanhando você, uma moça de cabelo longo, vestida de branco. Toda noite ela vem acompanhar você da medicação. Olha. Até hoje eu não sei quem é. Mas devia ter alguém ou alguém, né, que te ajudavam, assim como os demais enfermeiros, e a gente tem. Quando a gente se põe numa posição de auxiliar, espíritos que também querem o mesmo vêm para a nossa companhia, gente, e nos auxiliam a auxiliar. Seja lá o que a gente estiver fazendo. Se você for um médico, um dentista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, não importa o que você seja, se você está numa posição de auxiliar, espíritos que também querem auxiliar virão em sua companhia. E a gente, às vezes, é acompanhado mesmo por esses amigos que a gente nunca soube quem são, que a gente nunca nem percebeu por nós mesmos, mas às vezes alguém tem alguém que fala, que vê, né? Mas isso é uma realidade. Ela só dizia para mim não ter medo. Ela falava, Diná, não tenha medo. Eu falei, bom, se ela vem toda noite, com certeza ela vem para ajudar a gente. E aqui a única esperança nossa é que Jesus esteja com a gente todas as noites. Pois é. E ela vinha. Isso eu jamais vou esquecer. Então são histórias lindas, né? A Diná tem muitas histórias, né, gente? Histórias de hospital, como disse o Valnei aqui, que vão ilustrando muita coisa. Isso. Então é isso. Vai ser um mundo muito bonito, né? Vai ser um mundo muito melhor quando essas atitudes forem comuns. Essa dos policiais se ajoelharem foi um gesto tão forte, né? Que promoveu a paz imediatamente naqueles locais. Ali, o mal-estar, a rebelião diminuiu, baixou, acabou na hora, né? Um dia a gente vai aprender isso, não vai demorar muito, né? A ter esses gestos assim que promovam a paz e não incitem e piorem mais e mais a violência, né? Vamos seguir mais um pouquinho. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. É isso que a gente está falando. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo, quer dizer, mais conscientes e mais abertos para as mudanças que virão. Quando esse melhoramento é isolado e individual, passa despercebido e sem influência ostensiva sobre o mundo. É o que a gente está vendo, tem um monte de gente boa, tem um sem número de espíritos, mas aqui, acolá, ainda não em grande número, não são em maior número, mas existe muita gente boa na Terra.
Mas é como ele diz, a gente tem que prestar muita atenção, porque eles passam despercebidos e a sua presença ainda não tem uma influência ostensiva no mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas, porque então, segundo as proporções, em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. Então, quando nós tivermos grandes coletividades, grandes contingentes desses indivíduos com padrões éticos melhores, isso vai operando uma transformação moral coletiva. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E, por consequência, um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Então, aqui é o que ele vai dizendo, né? Que esses flagelos destruidores, eles não vêm única e exclusivamente para destruir corpos e nem tanto, e nem prioritariamente para acelerar esse movimento de vai e vem de espíritos para que seja acelerada essa transformação. O grande trabalho, o grande impacto, o grande papel desses flagelos destruidores é promover uma transformação moral na coletividade, uma transformação moral nas massas. Quem não está refletindo nesta pandemia? Quantas coisas estão surgindo? Nós não podemos estar juntos presencialmente? Quantas alternativas e quanta criatividade e quanta coisa está surgindo? Esses dias, conversando com a dona Leia, a gente estava falando do ensino à distância, que já estava aí, que era uma ferramenta que já existia. Eu mesma fiz uma capacitação, acho que há uns 15 anos atrás, sobre ensino à distância, mas acabei nunca implementando isso, porque a gente pensa em fazer, eu tinha tantas ideias em fazer grupos de estudo de casos difíceis na odontologia, com pessoas que moram em regiões distantes, profissionais, que não têm acesso, às vezes é cursos de capacitação, ou que precisam atender pacientes, ou que atenderam pacientes com determinadas doenças, mas não conseguem dar o diagnóstico sozinhos. Então, eles trariam esses casos, a gente remotamente, eles poderiam estar na Amazônia, por exemplo, e apresentariam para a gente, em grupo a gente resolveria, chegaríamos aos diagnósticos, orientaríamos o tratamento, etc, etc. Eu tinha 1000 ideias para fazer com estudo à distância. Aí se acaba não fazendo por isso, por aquilo, pela correria do dia a dia, pelo volume de pacientes, de aula, de tese, de tudo que a gente tem. E agora, a gente está aí, implementando ensino à distância, e a gente estava conversando com isso, que é uma necessidade que se impôs nesse momento, e que está revelando uma série de ferramentas interessantes, muitas coisas novas que a gente está usando para poder dar um suporte para os alunos na Unesp. E a dona Leia falou, Cláudia, eu acho que isso virá para revolucionar a educação. Porque o filho dela também é professor, também está fazendo ensino à distância, e a gente está vendo algumas grandes vantagens. É claro que nem tudo tem só vantagem. E ela falava para mim, talvez isso possa revolucionar a educação no Brasil. Porque ao invés de fazer uma criança se deslocar tanto, ou vencer obstáculos tão difíceis, se você der um computador para ela e der condições de acesso, ela recebe a educação onde ela está. Isso é verdade. Isso já estava aí como uma possibilidade que talvez agora se amplie, né? Se torne um caminho. E muitas, isso é um pequeno, não é tão pequeno assim, mas é um exemplo. Quantas coisas poderão advir desta momento difícil da pandemia que a gente está vivendo? Ontem na Folha de São Paulo, ainda não consegui ler,
tem entrevista com um economista que é Prêmio Nobel da Paz, foi Prêmio Nobel da Paz, e ele fala sobre as novas bases da economia pós-pandemia, né? Uma economia mais humanizada, aquilo que até venho comentando com vocês. Achei fantástico. O pouco que eu li, vou ler com detalhe, e tantas outras coisas que virão que a gente nem sabe ainda. A gente não vai poder avaliar isso o ano que vem nem no outro. Talvez só daqui a alguns anos, talvez algumas décadas. Quando a gente olha para a Segunda Guerra, a gente vê morte, destruição. A gente vê com horror, né? Porque guerra é algo deplorável. Porém, como herança do período da Segunda Guerra, a gente teve uma evolução tecnológica fantástica, né? Todas as pesquisas, todos os ensaios que se fizeram para criar a bomba atômica são hoje utilizados na medicina nuclear, salvando vidas e promovendo facilidades de diagnóstico fantásticas. Então, quer dizer, não que a guerra tenha sido boa em si, mas já que ela existiu, ela deixou em seu rastro muitas conquistas. Assim como a gente sabe que esta pandemia, que outros flagelos destruidores pelos quais já passamos, coletivamente falando, como humanidade, acabam resultando em muita coisa boa, né? Em modificações morais. Depois da Segunda Guerra, por exemplo, surge aí uma série de tratados e de acordos no sentido de posturas bioéticas, de ética em pesquisa, porque muito se pesquisou, muito se trabalhou na Segunda Guerra, utilizando os prisioneiros dos campos de concentração como cobaias, sem qualquer limite, né, para isso, sem qualquer senso de humanidade. E hoje, quando você vai fazer uma pesquisa em humanos, você tem que seguir alguns códigos, um código de ética rigorosíssimo, mas a semente desses códigos de ética rigorosos surgiu logo após a Segunda Guerra, na cidade de Nuremberg, onde começaram a refletir sobre as atrocidades das pesquisas com seres humanos durante a guerra e a necessidade de se estabelecerem códigos de conduta. Quer dizer, um absurdo, uma atrocidade, de repente impulsiona moralmente a humanidade, né? Então a gente vai ver muita coisa boa surgindo, moralmente melhor do que nós estamos agora. É que às vezes não dá para ver no momento, né? Mas eu acredito que muitos de nós já começam a ver luzes no porvir, né? Já começa a ver um horizonte melhor do pós-pandemia, que nem isso a gente sabe quando vai ser, né? Quando vai ser o pós-pandemia? Não sabemos. Então, é isso aí. Quase sempre depois dos grandes abalos, né, vai surgindo uma nova era de progresso. Vamos seguir mais um pouquinho? É um desses movimentos gerais que se opera neste momento. Olha só, parece que ele está falando exatamente para nós, né? E que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes, no sentido dos germes, das sementes, né, de coisas melhores. São folhas de outono que caem e às quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pelas rajadas e golpes de vento. Mas, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica, as folhas mortas da humanidade, que são levadas pelas rajadas e golpes de vento,
são os valores velhos, são os valores que já não mais são importantes, que já não mais têm sentido no nosso mundo. A Diná falou aí do preconceito, né, contra os homossexuais e tantos outros que residem na nossa hipocrisia, né, e não ver as pessoas na sua essência, mas sim naquilo que elas aparentam, na sua exterioridade. Então essas são as folhas mortas que vão sendo levadas pelas rajadas e golpes de vento. E para que outras sementes, os germes que ele está falando aqui, né, ressurjam e cresçam e frutifiquem, que são esses valores melhores, mais nobres e que fazem mais sentido em tempos novos. Vamos seguir mais um pouquinho. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas, para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório, eles não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor medo. Compreende-lhe o objetivo e sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. Em outras palavras, né, gente? Para que tanto desespero se de uma forma ou de outra nós já viemos, como se diz, né, com a passagem carimbada. Ninguém vai ficar aqui eternamente. De alguma forma, de alguma causa, provavelmente de alguma doença, ainda nesse estágio evolutivo, nós haveremos de desencarnar. Seja coletivamente, seja isoladamente, como ele diz aqui, isso vai se dar. Então não é motivo também, ante esses flagelos, a gente ficar tão desesperado assim. É claro que a gente tem medo, é claro que se é para usar máscara a gente usa, se é para ter distanciamento social a gente vai procurar ter, se é para ficar em casa, dentro do possível, aqueles que puderem devem ficar, sim, mas sem desesperos, né? Sem a gente ficar assim em pânico, porque podemos morrer amanhã, daqui um segundo, seja lá da causa que for. Quanta gente deve ter ficado em pânico com a pandemia e veio a desencarnar por outras razões, né? Às vezes a gente ouve uma notícia, fulano faleceu, vê óbito, a gente já olha e fala, será que é do Covid? Aí não foi. Foi de outras coisas, né? De outras causas. Então, esses flagelos destruidores, eles vão aniquilar o nosso corpo, ou o corpo de alguns, mas não vão aniquilar os espíritos e vão trazer em seu bojo consequências muito boas, por incrível que pareça, para a humanidade. Se a gente quiser ler mais sobre flagelos destruidores, esse item, flagelos destruidores, está lá no Livro dos Espíritos, muito bom esse item, muito esclarecedor. No capítulo das leis morais, lei de destruição. Então tem lá umas 5 ou 6 perguntas de Kardec sobre os flagelos destruidores, o papel que eles têm na humanidade, por que eles acontecem. É um complemento interessante desse estudo. Então, os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão por quimeras, mas digam o que disserem, eles não escaparão à lei comum, cairão a seu turno como os outros. E então, o que será deles? Eles dizem, nada, mas viverão a despeito de si mesmos e serão um dia forçados a abrir os olhos. Então, o materialista que dá risada dessas coisas, que dá risada às vezes das crenças espiritualistas, se o materialista ouvir a gente falando aqui, ele vai dar risada, imagina, estão querendo achar coisa boa numa catástrofe que está matando aí, né, milhares de pessoas, etc, etc, etc. O materialista, ele vai ver o quê? A destruição dos corpos, o adoecimento da nossa matéria, né? Do nosso envoltório, como ele diz aqui, ou numa linguagem mais simples,
dessa nossa carcaça, né? Que um dia vai envelhecer, vai deixar de ter condições à vida e que nós vamos ter que deixar aqui. Mas é isso que ele vai ver. É a destruição, é a doença, é o lado, digamos, do perecimento daquilo que é material. Mas a gente consegue, felizmente, ver algumas coisas além disso, que estão no mundo moral, que estão relacionados ao prosseguimento da vida do espírito, que não depende só da sobrevivência do corpo, né? Mas que aniquilado o corpo, seguimos vivos. E como ele fala aqui, o incrédulo vai rir dessas coisas todas. Mas o que vai ser do incrédulo? A mesma coisa que será de nós. Eles estão submetidos às mesmas leis que nós estamos. Os incrédulos também reencarnam. E não sabem disso, às vezes não concordam com isso, não creem na imortalidade como espíritos, mas Deus não está preocupado com isso, né? Se a pessoa concorda, se ela discorda, se ela acredita, se ela não acredita, ela é submetida às mesmas leis, às leis naturais que regem a vida de todos nós, seres espirituais. E o que vai acontecer com eles, né? Aqui no final, um dia, a despeito de si mesmos, né, e de tudo aquilo que eles proclamavam e tudo mais, serão forçados a abrir os olhos e a entender que, de fato, todas essas coisas são reais, são naturais, né? A doutrina espírita fala de coisas, de verdades que não serão destruídas porque repousam em bases naturais, isso está lá no Evangelho. E não é que a gente queira ter a verdade. As questões que são colocadas pela doutrina, como a sobrevivência da alma, a reencarnação, a existência do espírito, a existência de Deus, são questões que vão sendo cada vez mais fortalecidas pelo raciocínio humano, pelos estudos, pela própria ciência, né? Qualquer dia a gente pode falar aqui sobre tantas coisas na ciência que estão surgindo, fundamentando o conhecimento que nós já temos na doutrina espírita. É claro que eles não vão usar, por exemplo, a palavra perispírito. Eles vão usar outras palavras para designar a mesma coisa, mas posso dizer para vocês que a ciência já chegou à sua conclusão quanto à existência do perispírito. Só que eles não chamam de perispírito. Vão chamar de outra coisa. Um nome que surge aí, que tem sido muito estudado, é o biocampo, ou biofield, em inglês, que é a literatura científica, quase toda em inglês. Praticamente a ciência já chegou à conclusão de que o espírito existe. Estudando os fenômenos de quase morte, já chegou à conclusão que a mente é, como eles dizem, um evento extracorpóreo, não depende do corpo. Mas eles não sabem muito bem como tratar essa questão. Para nós fica tão simples entender que a mente é algo que pertence, digamos assim, ou que é atributo do próprio espírito. Então, quando alguém quase morre, mas não morre, volta à vida, nas experiências de quase morte, ele se lembra de uma coisa que aconteceu e que ele viu acontecendo no quarto, mas que ele não viu com aquele corpo que já estava sem sinais vitais, mas ele viu ele, espírito, com seu perispírito. E ao voltar à vida, ao ressuscitar, entre aspas, ele relata tudo aquilo, as pessoas não sabem muito bem como explicar. Isso acontece em 30% das experiências de quase morte. Mas tem pesquisadores que têm feito carreiras sólidas estudando o fenômeno de quase morte, o que comprova a existência do espírito. Só que a ciência não usa essa palavra, espírito. Assim como o professor Ian Stevenson e muitos outros pesquisadores têm comprovado a existência da reencarnação através das lembranças de vidas passadas, principalmente das crianças que reencarnam com essa possibilidade. E a ciência é tão preconceituosa que não se usa esse nome reencarnação. Então, o professor Ian Stevenson, para fazer as suas publicações, ele publicava casos tipo reencarnação. Quando é tipo alguma coisa, não é bem aquilo, né? Então, a ciência aceita. Porque ele não podia escrever 20 casos de reencarnação, porque talvez o artigo não fosse aceito. Então, eram 20 casos tipo reencarnação,
E aí ele publicava. Mas ele estava falando de reencarnação e ele podia até usar outro nome, qualquer outro nome. Quando você lê o artigo, você vê que ele está falando de reencarnação. Quando você lê os artigos de Biocampo, você vê que estão falando de perispírito. Quando você vê os artigos que falam de experiência de quase morte, você vê que ao falar da mente e da memória, eles estão falando do espírito, que é este ser que existe antes do corpo e que sobrevive a ele, né? Então não importa o nome que se deem as coisas, nós temos que ir à essência do conhecimento. Então já tem prova mais suficiente da existência do espírito por aí, do perispírito, provas já existem há tempos da reencarnação e cada vez mais esses conhecimentos vão ficando solidificados pelo volume de experiências, de pesquisas que surgem, né? Então não é que a gente queira dizer que a doutrina espírita é melhor, mas por se fundar em bases naturais e como a pesquisa vai desvendando aspectos da natureza, a própria pesquisa científica, com o tempo, vai comprovar para aqueles que precisarem dessa comprovação muitas das realidades, dos aspectos fundamentais que estruturam a doutrina espírita. E a gente tem visto isso surgir também como sinal dos tempos, como ele diz aqui, né? Como um sinal do mundo de regeneração que se avizinha. Gente, alguma colocação? Eu já passei um pouquinho, mas é que eu queria concluir aí com esse raciocínio, né? Então, a doutrina espírita nos dá uma vantagem enorme, né? Nesse período histórico que a gente atravessa, com essa pandemia, da gente fazer para nós e coletivamente, da gente fazer diferença, no sentido de, como eu dizia no início da prece, enquanto tantos estão perdidos, desesperados, angustiados, por talvez a falta de um ponto de apoio que nós temos, né? Que nós possamos, nesse momento, com tudo isso que a gente tem de conhecimento, com tudo isso que a gente estudou, inclusive, especialmente aqui, nessas terças-feiras, a gente tem possibilidade de ter os olhos muito abertos, de ter uma lucidez espiritual muito grande em relação a todos esses acontecimentos que se sucedem, esses acontecimentos históricos, talvez até únicos, não sei, na nossa história evolutiva, né? E uma oportunidade ímpar de nos posicionarmos da melhor maneira possível para nós e para aqueles que nos cercam, para uma coletividade na qual nós estamos inseridos. E isso pode ajudar muita gente, né? Uma luz que se acende na escuridão faz uma claridade muito grande. E nós sejamos esses pontinhos de luz pela forma como nós consigamos encarar tudo isso, né? Com equilíbrio, com serenidade, com compreensão e até, por que não, vibrando em favor daqueles que não estão conseguindo, que estão perdidos no caos, na escuridão dos seus próprios sentimentos, das suas aflições. Esses dias, conversando com uma psicóloga, amiga, ela falou: Cláudia, eu tenho recebido tanta gente em situação tão difícil. Um ou outro tá equilibrado, tá sereno, tá até com um pouco de paz nesse momento. Mas é tanta dificuldade, as pessoas estão muito desorganizadas, né? Então, que a gente possa ajudar onde a gente estiver, né? Sermos elementos de paz onde a gente possa. Deixa eu só ler aqui antes da gente concluir. A dona Francisca me manda um pedido, às vezes é pedido de vibração. Olha, esse aqui é uma vibração importante. Deixa eu anotar os nomes. Chegou agorinha. Thales Cardoso.
Bom, Dona Francisca manda aqui para nós uma boa notícia, né? Nós temos feito vibrações por um rapaz chamado Rogério, que está em depressão profunda, estava com pensamentos suicidas, e a gente tem vibrado tanto individualmente quanto nos grupos. Acho que aqui a gente não chegou a fazer as vibrações ainda. E diz que ele melhorou muito, está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, está entrando em contato com a Dona Francisca, pedindo informações, explicações, está muito, muito interessado, como se diz, né? Está saindo da escuridão. Mas o pedido que ela endereça para nós é de uma vibração pelo Thales Cardoso Silva, pela Daniela Silva Telaroli. O Thales é filho da companheira nossa, lá do Consolador, da Márcia. Ele se casou e não sabia, mas ele está há algum tempo morando nos Estados Unidos, não sei há quanto tempo, se foi recente ou se já está há algum tempo lá. Mas o casal tem um filhinho de 3 anos e está se desentendendo assim gravemente, a situação está muito complicada. Estão tentando voltar para o Brasil e não conseguem, talvez por toda a dificuldade aí, por conta da pandemia. E tem um filhinho de 3 anos no meio disso tudo, desse turbilhão. Ele está desesperado, diz que está a ponto de enlouquecer, está assim numa aflição tremenda. Então vamos encerrando, fazer uma vibração pelo Thales, pela Daniele, pelo filhinho, né? Para que as coisas possam ser um pouco asserenadas, para que eles encontrem uma saída para as dificuldades deles. E aí, semana que vem, então, a gente vai ter uma aula diferente, uma aula em que eu vou tentar intercalar, é uma aula expositiva, vocês não vão me ver aqui o tempo todo, nós vamos projetar slides, vamos falar sobre os espíritos, mas eu vou procurar dar algumas pausas para fazer uma interação com vocês, fazer perguntas, ouvir observações, depois vou seguir um pouquinho mais na aula expositiva, para não cansá-los muito só com projeção, tá bom? Então vocês vão ver um slide grandão no meio, vocês vão ver no cantinho, e não vão se ver o tempo todo assim como a gente está vendo. Aí, nos momentos em que eu paro a projeção, a gente entra todo mundo, essa tela em mosaico que a gente tem, depois eu volto a projetar. É uma experiência nova, um formato meio híbrido de aula que vai misturar a aula expositiva com aquela roda que a gente fazia, o bate-papo, né? Mas algo me diz que vai funcionar, que vai ser bom. Pode falar, Lisete. Queria pedir uma vibração para Fernanda Cotrim. Ela sofreu um acidente no domingo para segunda e ficou tetraplégica. Para a família, para os filhos. Qual que é a idade dela? Mais ou menos. Eu acho que uns 40 e poucos anos, 50. Ela trabalhava ali na Quero Limpo, naquela loja de produto de limpeza. Certo. Que dó, não? Sim, é desesperador, né? Tem muita gente sofrendo demais, né? Então vamos, gente, vamos à nossa prece final, onde vamos então fazer as nossas vibrações. Amado Mestre Jesus, nos dirigimos nesse momento ao teu coração, imensamente agradecidos por tudo o que pudemos revisitar, aprender nesta noite. Agradecidos por esta oportunidade de contato uns com os outros, de aprendizado maravilhoso que temos tido com a doutrina. E especialmente nesta noite, Senhor, recorremos ao teu coração, pedindo ardentemente em favor do Thales Cardoso, da Daniele Telaroli, que se encontram distantes da família, distantes do Brasil e num clima de imensa desarmonia, de desentendimento, num clima extremo.
que sabemos, Senhor, que necessita de amparo, para que atitudes impensadas, atitudes desesperadas, não compliquem mais a situação. Senhor Jesus, há também entre eles um filhinho de 3 anos que precisa do apoio, do carinho, da paz, do equilíbrio dos pais para que possa se desenvolver. Senhor, olhai por eles, que os espíritos bondosos, mensageiros do teu amor, possam, atendendo, quem sabe, a um pedido do nosso coração também, ali estarem, serenando os ânimos, inspirando a um e a outro, para que encontrem uma saída conciliatória para as dificuldades, que eles consigam superar tudo isso da forma mais harmônica, da forma mais serena e mais equilibrada possível. Também pedimos, Mestre, pela nossa irmã Fernanda Cotrim, que se encontra em período de grande aflição, tendo a sua possibilidade de movimentação e a sua vida completamente transformada pelo acidente automobilístico. Que ela possa sentir as nossas vibrações de amor, de carinho, de desejo, para que ela retome a nova vida que a aguarda, fazendo dessa experiência algo positivo, algo bom, algo grande para si mesma e quem sabe também para os que convivem com ela. Que ela receba o consolo, que ela receba vibrações de paz para conseguir enxergar a possibilidade de luz no meio das trevas, no meio do caos, no meio da aflição. Assim, Senhor Jesus, te pedimos também por todos nós, pelos nossos dias que se seguem, pelas experiências, pelas provas que porventura venhamos a enfrentar, pelos nossos familiares, pela harmonia dos nossos lares, que possamos prosseguir trilhando os teus passos, iluminando nossos dias com a luz do Evangelho. Mesmo que sejamos um pontinho de luz, muito pequeno, que queiramos sê-lo, porque quando há trevas, um ponto minúsculo de luz pode fazer uma diferença enorme. Auxilia-nos a todos, Senhor Jesus, e possamos estar conectados com o teu coração. Que os nossos irmãos adoecidos pelo Covid possam encontrar também em teu coração o lenitivo, a paz e a serenidade para os momentos decisivos que enfrentam. Que os profissionais, os trabalhadores, que todos os dias se expõem ao contágio, sejam eles realizando as atividades quais forem, sejam também abençoados pelo teu amor, pela tua paz, pela tua luz, pelo desejo de prosseguirem, sejam visitados dia a dia pela coragem dos ideais que abraçaram, para que possam prosseguir, sendo auxiliados, amparados em todas as coisas que realizam em prol daqueles que necessitam. Sê conosco, Senhor Jesus,
Envolva-nos na tua paz, na tua luz. Que assim seja. Ai, essa prece estava tão gostosa que eu sabia que eu tinha que terminar, porque a gente tem um horário, né, que a gente já passou, mas por mim eu ficava aqui, assim, né, o que a gente faz quando a gente se entrega à prece no Evangelho, né, é uma forma de meditação, então a gente vai flutuando, e a gente não quer descer, né, a gente não quer parar. Esse é um dos efeitos da prece, né, quando está tudo complicado, se a gente conseguir orar, a gente vai dissipando as dificuldades, a gente vai levitando, né? E a gente termina uma prece geralmente muito melhor. Gente, boa noite a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Viu? Boa noite. Um abraço a todos. Um abração. Com Deus. Até terça. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.